João capítulo 4, versículo 13 e 14. Oh, glória! O Senhor tem nos inspirado acerca dessa passagem, irmãos. João capítulo 4, versículo 13, versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido da igreja. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós queremos trabalhar nesta noite não a história em si do encontro de Jesus com esta mulher, mas nós queremos trabalhar, irmãos, a respeito da água que é Jesus. Esses dois versículos exclusivamente, especificamente, vai trabalhar a água no seu estado natural, água que nós consumimos, e ele se colocando como água, sendo uma fonte a jorrar para a vida eterna. O interessante é que, nos olhos naturais, você lendo o texto vai dizer assim: meu Deus do céu, esse moço está louco de falar um negócio desse. Como que ele vai me dar uma água e eu nunca mais vou sentir sede? Pelo contrário, vai jorrar um rio no meu interior para a vida eterna. Como que isso vai acontecer? Primeiramente, numa visão natural, isso é impossível, não é verdade? E olhando pelo aspecto espiritual, nós conseguimos entender e discernir o que de fato Jesus estava querendo dizer. O fato que me faz perceber isso chama-se fé, chama-se acreditar. Você pode falar para o seu irmão assim: você precisa ter fé, você precisa acreditar nas palavras de Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, de uma história, segundo alguns autores, dizem que essa história é real, de uma família romena, em que o pai tinha uma frase, e que ele dizia essa frase constantemente para o seu filho, dizia assim: filhão, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado. E vira e mexe ele fazia isso, né? Nós temos aí, na família moderna, minha família, eu falo para a Sara e para a Laura uma frase que elas vão carregar para a vida inteira. E hoje em dia elas até completam. A Laura com 3 anos, a Sara com quase 10, elas completam. Aí eu falo assim: Sara, Laura, você sabia? Aí eu sabia. Eu sou um presente de Deus para o papai. Então, essa é a minha frase com as meninas. Tem alguns colegas também que, até na promoção do Guanabara, né, quando se perdia, ele dava um assobio diferente, que a filha conseguia identificar. Então, cada família tem o seu modo de lidar, de tratar. E essa família, especificamente esse pai, dizia: aconteça o que acontecer, eu sempre estarei contigo. E em determinado momento, poucas horas depois de ele deixar o seu filho na escola, aconteceu uma catástrofe terrível na Romênia. Um terremoto de grau 4 para 5 abalou aquela região. E ele, desesperado, saiu de casa e foi para a escola. Quando chegou na escola, a escola estava totalmente desabada. E as preocupações, os familiares chegando, o socorro chegando, tentando tirar, né, os escombros ali, madeira, várias situações que estavam acontecendo, móveis da escola. E a equipe de salvamento estava muito preocupada, porque muitas pessoas conseguiram ser socorridas, mas a sala em que o filho dele estudava, que era no primeiro andar do térreo, ninguém conseguiu ser achado naquela turma. E as horas foram se passando, 1, 2, 3, 6, 8 horas, e nada de conseguir tirar, né, aquele tamanho de escombros que ali estavam. E
Alguns até desistiram, outros foram para casa, outros foram para o hospital, conduzindo seus filhos que ali estavam. Mas ele e a equipe de salvamento não desistiram. Quase 12 horas depois, né, eles conseguiram ouvir no meio daqueles escombros o barulho de uma criança gritando. E aí eles sinalizaram aquele local e começaram a escavar por ali. E, para surpresa, eles encontraram todos os integrantes da turma, porque duas pilastras na hora do desabamento, com o terremoto, duas pilastras se encontraram, fizeram tipo uma cabana, e todos eles se protegeram ali de baixo, né? E todos estavam ali, e ali ficou muito marcante para aquela comunidade, para aquele país, quando eles tiraram as crianças só com algumas escoriações, né? Alguns arranhões. Eles ficaram assustados, e a equipe de reportagem falou: como é que vocês ficaram desse jeito, tanto tempo assim, 12 horas? Eles falaram que utilizaram devagarzinho a merenda que estava na mochila para suportar, e ficaram unidos, mesmo no escuro. Não ficaram totalmente temerosos. Por que não ficaram totalmente temerosos? Porque aquele menino, todas as vezes que alguém tentava se desesperar, ele falava: fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque há uma promessa do meu Pai. O meu Pai sempre me diz todas as manhãs que Ele sempre estaria comigo. Fiquem em paz, porque Ele vai nos achar. E todos os coleguinhas disseram para os repórteres a mesma coisa. Por quê? Porque aquela criança, mesmo diante da catástrofe, ele estava preso a uma palavra, ele estava preso a uma promessa de que o Pai estaria com eles todos os dias, e resgatou dele, né? E assim o nosso Pai Celestial, irmãos, Ele está conosco todos os dias, e nós precisamos crer nisso. E para entender que Jesus é a fonte da água da vida, numa ótica humana é impossível de crer, mas você e eu somos alimentados pela fé, amém? E nós cremos que se Jesus disse que é a fonte, está dito. Se Ele falou que é a fonte da água da vida, eu creio, amém? Se Ele falou que é assim, eu vou tomar posse pela fé de que é exatamente da maneira que o Mestre Jesus falou. Você pode falar para o seu irmão assim: toma posse, porque se Ele falou, é dessa forma que vai ser. Por isso, irmãos, eu não quero dar sequência a essa mensagem falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu quero falar sobre a água, e em específico eu quero falar sobre a fórmula química da água, H2O. Nós não vamos ficar hoje aqui expert em biologia, não, nem em química, mas o Espírito Santo ministrou algo acerca disso no meu coração. Olha que coisa interessante. A água é formada por dois elementos químicos, e o interessante é que eu vejo a ciência aqui comprovando a Bíblia: dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Está vendo? Todo mundo estudou? Isso na quinta série? Olha que coisa interessante, irmãos, pesquisando acerca disso, e eu acho muito lindo, porque quando Jesus falou que Ele é a água da vida, Ele é a fonte que vai jorrar no teu interior para a vida eterna, Ele já sabia até a composição química da água, Ele já sabia até nos detalhes todos os elementos. E como eu amo esse Deus, porque esse Deus é rico em detalhes. E hoje Ele está abrindo aqui a palavra dEle, está palestrando conosco acerca desses detalhes. Olha que primeiro detalhe interessante, irmãos: o hidrogênio é o elemento químico mais importante de todo o universo. É a matéria-prima das estrelas, é superabundante na superfície do planeta, e no corpo humano é o mais abundante. Olha aí que coisa linda. Ele está no céu, está na terra, está dentro de nós. Olha que coisa linda, irmãos. Gênesis capítulo 1. Jesus, o Espírito Santo, Deus, façamos, está o verbo empregado lá, né? Ele criou toda a natureza. Ele criou o homem através de Adão.
Então é a manifestação desse Cristo, é a manifestação desse Deus lá na criação do universo, quando ele disse haja luz, quando ele disse haja firmamento, separação entre terra e águas. Olha Deus se manifestando, olha a água da vida se manifestando no céu, se manifestando na terra e se manifestando dentro do homem. Olha que coisa linda, irmãos. Então quando eu vejo Deus apontando a água da vida, lá está o hidrogênio, e no hidrogênio ele está falando: eu sou Deus que estou no céu, eu sou Deus que estou na terra, e eu sou Deus que estou dentro de você. Aleluia! Por isso que não é à toa em que o encontro de Jesus com Nicodemos falou o seguinte: tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que perceber o poder desse Deus, que é Deus no céu, que é Deus na terra, que é debaixo da terra, e é o Deus que habita dentro de nós. E fato lindo, irmãos, que é exatamente um dos componentes da água manifestando esse apontamento para o Cristo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? Segunda coisa, o hidrogênio é o elemento mais leve de todos. Olha que coisa linda. A água que o Senhor Jesus deu para aquela mulher beber, que tem hidrogênio ali. Então, meu amado e minha amada, o que Jesus fala? Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? E o hidrogênio é o que? O elemento mais leve de toda a estrutura do universo, meu irmão. Então Cristo está fazendo na própria ciência o apontamento do poder dele manifestado sobre nós. Por isso, irmãos, que nós podemos exaltar aquilo que o salmista já falou: os céus e a terra declaram a glória do Senhor, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por isso que nós podemos exaltar ao nome desse Deus, e nós podemos, através dele, ter um jugo suave e um fardo leve. Se está pesado, né? Foi falado aqui hoje no culto, né? Está difícil, a luta está difícil, você precisa, as batalhas são incessantes aqui, né? A gente está vivendo um tempo terrível, né? Um tempo de dificuldades a todo momento. É em casa, é na sociedade, é no local de trabalho. Mas nós temos uma promessa, irmãos. Nós temos um Jesus que está sobre nós, e Ele é a fonte da água da vida. Nele não tem peso, nele não tem jugo pesado. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, e nós cremos que sobre Ele nós somos renovados. Que você possa nesta noite ser renovado através da fonte de água da vida, que é Jesus de Nazaré. Que você possa beber dessa fonte, que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, você receba a leveza do Espírito Santo. Que todo peso, que toda condenação, que tudo aquilo que os teus olhos veem e que te abate, que te oprime, que te prostra, que você possa não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus Cristo, que se apresenta diante de ti e fala: vem para mim, beba da água que eu te dou, porque você vai ficar leve. Aleluia. A terceira coisa, irmãos, que esse texto aponta para nós, é que o hidrogênio é fonte de poder e energia. Tem alguns carros que são movidos a água, justamente por causa do hidrogênio, que é ativado como poder e força motora. Não é verdade? Coisa linda, irmãos. Algumas bombas são projetadas através do hidrogênio, porque o hidrogênio é fonte de poder e está na água. É exatamente isso, irmãos. O nosso corpo é quase 80% formado por água. Nós podemos ficar, às vezes, 2 semanas sem alimento sólido, mas não conseguimos ficar 1 semana sem o líquido, sem a água. Já rapidamente desidratamos, rapidamente esmorecemos e rapidamente falecemos. Sem alimento resistimos mais tempo, mas sem água não resistimos. Por isso, irmãos,
A água é fonte de poder, justamente por causa do hidrogênio que está lá. Jesus é a maior fonte de poder que existe na face da terra. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é a fonte transformadora. E nós queremos declarar que a fonte de água de vida, que é Jesus que está aqui nesta noite, é a fonte de poder para purificar, para limpar, para trazer uma explosão de bênção e transformação nas nossas vidas. Aleluia! Jesus é a fonte de poder. Glória a Deus. Quarta e última coisa, irmãos: o oxigênio. Falamos bastante de hidrogênio, né? Porque são dois átomos, muita coisa. E eu quero falar do oxigênio. O oxigênio é encontrado no estado livre, como componente do ar. Olha que coisa linda. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente. O oxigênio é indispensável à vida, irmãos. Se nós ficarmos, segundo a ciência aí, 1 minuto sem o oxigênio chegar no cérebro já traz lesões terríveis. Alguns cientistas dizem que 3 minutos já era, não volta mais. Se voltar é vegetativo. Olha a importância de nós, a vida, né, para a questão do oxigênio. Jesus também está apontando para nós isso. Espiritualmente só podemos nos mantermos vivos se tivermos o oxigênio chamado Jesus de Nazaré. Que assim como o oxigênio, substância encontrada na água e que está livre em todo o universo, nós precisamos entender que esse Jesus é poderoso e que está livre em todos os lugares ao mesmo tempo, porque são atributos de Deus, atributos manifestados em Cristo, atributos manifestados no Espírito Santo, que é a onisciência, tem o conhecimento de tudo, a onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a onipotência tem todo o poder. Por isso, semelhante ao oxigênio natural, Jesus, ele tem todo o poder para nos trazer a vida. Beba da vida que é Jesus. Beba da vida que é o Senhor, que gera mudança, transformação e vigor para a nossa história. E é exatamente isso, irmãos. Eu fico imaginando se aquela mulher que estivesse no século presente, se tivesse esse conhecimento, se já gerou um impacto naquela situação, se já gerou um impacto naquele ambiente, imagine sabendo de todo esse processo que nós hoje estamos sabendo. Isso me traz muita alegria, irmãos, porque isso é a prova de que Jesus trata conosco nos mínimos detalhes. Jesus, ele se importa com a humanidade. O amor dele é muito mais além do que a minha letra possa dimensionar, do que a minha mente possa alcançar, do que os escritores possam escrever, do que os jornalistas podem divulgar. Ele é infinitamente mais. Por isso, irmãos, quanto mais nós lemos e vemos, podemos testificar ainda mais de um Deus que é poderoso e que nos ama tão profundamente a ponto de nos tratar com riqueza de detalhes. Não é à toa, irmãos, que nem gêmeos são iguais, são semelhantes, né? A impressão digital é diferente, o timbre de voz é diferente, a parte, né, genética vai ter algumas diferenças, não é verdade? Porque Deus, ele fez cada um de maneira específica. É coisa linda, irmãos, a fábrica não tem repetição. Isso prova, irmãos, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Por isso nós, como cristãos, nós não cremos que somos obra do acaso. Mesmo aqueles que não foram planejados, mesmo aqueles que não foram desejados,
mesmo aqueles que foram frutos daquilo que a sociedade vai dizer que é algo abominável, que é algo terrível, mas havia propósito nisso, porque o nosso Deus, Ele é o único todo-poderoso, que tem tanto poder a ponto de transformar aquilo que não é para aquilo que é, daquilo que é maldição aos olhos dos homens, mas transforma em bênção para aquilo que não são para a sociedade, para que seja. E isso confunde a mente humana, isso deixa aqueles que são naturais, que não conseguem discernir pelo poder do Espírito, através da palavra, deixam de boca aberta. Como pode? Como será? Porque nós olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus, Ele sabe por dentro e por fora, por cima e por baixo, além da parede, do secreto. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que a fonte que Ele vai gerar em nós não é algo natural, é algo que vem do trono de Deus para a nossa história. E é por isso que a humanidade não consegue discernir e entender como que você consegue olhar para além da dificuldade e continuar glorificando a Deus. Como que você consegue passar pelos obstáculos, pelos gigantes, pelas provações e continuar congregando, adorando, continuar louvando, mesmo diante da sua humanidade, que às vezes vem a hora da aflição, a hora do choro, a hora da angústia, a hora do pranto, mas logo o Espírito Santo vem e nos visita, logo Jesus se apresenta na beira do poço e fala: beba da água. E aí você bebe da água, e logo vem o refrigério, logo vem o renovo, logo vem a esperança. Porque você não tem os seus olhos fitos no problema, você não tem os seus olhos fitos na adversidade, você não tem os seus olhos crendo nas promessas do tempo presente, você tem os seus olhos esperançosos em Jesus de Nazaré, a fonte da água da vida, o poder do céu e na terra e debaixo da terra, o que era no passado, o que é hoje e continuará sendo poder pelos séculos dos séculos. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Jesus que nós um dia fomos apresentados e estamos aqui apresentando. É essa a fonte da água da vida que jorra dentro de nós. Por isso eu te convido a não desistir, por isso eu te convido a não retroceder, por isso eu te convido a não olhar atrás, por isso eu te convido a tirar o olho do problema e olhar para o Jesus que se apresenta como fonte de água da vida. Aleluia! Deixa Ele manifestar o seu poder, a sua graça, o seu bálsamo em profundidade em todas as áreas de sua vida. E assim nós iremos chegar no final da jornada, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e conservei a fé. A maior satisfação é chegar no final. Salomão vai nos orientar sobre justamente isso, que o princípio das coisas não é o melhor. Geralmente no princípio nós estamos cheios de gás, cheios de emoção, tem muita água na fonte. Chega na metade e a gente já começa: meu Deus do céu, está acabando a reserva. Como é que vai ser? E é nessa hora que você tem que entender o seguinte: se Ele falou que não vai ter um copo d'água, mas vai ter uma fonte, mesmo que eu não esteja vendo nada no meio do processo, mas se Ele disse que tem fonte, tem fonte. Quem sabe você precisa cavar um pouquinho mais fundo, quem sabe você precisa cavar mais 1 metro para a água brotar, mas se Ele disse que tem água, eu preciso crer que tem água. Porque esse processo, mantendo-se a palavra do Mestre Jesus, fonte da água da vida, vai fazer a gente chegar no final da carreira, exaltando e glorificando o nome do Senhor, exaltando e glorificando Deus que nos prometeu a fonte, que garante a sua promessa. Diga para o seu irmão assim: não desista,
ainda tem fonte brotando aí. Aleluia, você crê nisso nesta noite? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Creia, esse Jesus é a fonte da água da nossa existência, amém? Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amados, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de cada um de vocês através da ministração da sua palavra, que você possa nos ajudar a continuar proclamando as boas novas de salvação através do YouTube. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva lá, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Que a mão do Senhor nos leve a lugares altos e que possamos juntos proclamar que Jesus Cristo vive e que Ele reina em nossos corações e em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Graça e paz.